Até mais. E agora, para também falar sobre esse tema, recebemos agora o deputado estadual Messias, do MST, que é do PT aqui no Ceará, do mesmo partido da prefeita de Crateús, Janaína Faria. Deputado, como é que o senhor recebeu essa notícia de que a Advocacia do Senado pediu a prisão preventiva do ex-governador Ciro Gomes por ataques à prefeita Janaína Farias? O senhor entende que há elementos concretos que justificam a prisão preventiva nesse caso? Primeiro, boa noite, agradecer a oportunidade de estarmos dialogando sobre esse assunto. Eu entendo que é um assunto que interessa, sim, ao povo cearense, ao povo brasileiro, por tratar-se de uma prefeita eleita democraticamente na sua cidade e que a sua honra, a sua imagem foi ferida por um político que até então é conhecido nacionalmente, por ter sido já governador do nosso estado do Ceará, já ter sido candidato a presidente da República, foi ministro do país e não é uma pessoa que fala e que as pessoas realmente dão a sua importância por a importância que ele se tornou politicamente no Brasil. Então, a sua opinião, ele é formador de opinião, então qualquer fala que você vá fazer, você tem que ter o cuidado. E o que ele fez realmente foi ferir a imagem de uma prefeita eleita democraticamente, foi misoginia que ele cometeu realmente um crime e que não dá para você sair falando das pessoas porque você agora pretende ser candidato a governador do estado do Ceará e você precisa encontrar realmente uma forma de atrair a mídia, atrair a população, para que, já que o Ciro Gomes, felizmente hoje, está escondido, ninguém dá notícia quem foi Ciro Gomes hoje. Por essa razão é que ele encontrou Janaína Farias para pegar essa informação, que já foi inclusive processado em outros momentos, inclusive pagou multa por já ter tratado desse assunto na justiça brasileira e que agora repetiu novamente. Então, entendo que é um assunto, sim, de interesse do Senado Federal. Eu acho que o Senado, com a sua Procuradoria, a Advocacia do Senado, tem toda a razão de defender os seus pares, o órgão a qual a senadora Janaína ainda é uma senadora que hoje pode ser prefeito, mas ainda do Senado Federal, e tem que garantir a honra e garantir que os seus parlamentares, no caso, seus senadores, realmente não seja ferido, como o caso de Janaína Farias foi e está sendo até o dia de hoje. Então, o Ciro Gomes precisa realmente se comportar. Se ele quer ser governador do Ceará, se ele quer manter sendo um político coerente com o que ele diz, ele precisa respeitar as pessoas. Acredito que nós, seres humanos, da política, a gente pode até debater, a gente pode até dialogar e, às vezes, o temperamento pode até se exaltar em alguns momentos. Agora, ferir a imagem de uma mulher, ferir a imagem de uma pessoa, porque se ele tem algum problema, como o deputado Cláudio Cunha mencionou há pouco tempo, com o senador, hoje ministro Camilo Santana, por que não dirige o ministro? Por que tem que o elo mais fraco? Só porque a Janaína é mulher? Só porque a Janaína foi uma secretária e hoje uma prefeita e que por isso tem que bater e por isso tem que chamar a atenção? Ao contrário, a gente precisa respeitar. E eu digo que o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal agora, sendo julgados golpistas pelo que cometeu o golpe no Brasil, precisa a gente moralizar a casa. É assim com os golpistas está sendo julgado e vai ser condenado e vão ser presos. É assim a fala do Ciro Gomes, se dirigindo a uma mulher prefeita democraticamente, a nossa prefeita de Crateús e hoje senadora da República do Brasil, que nós não pode deixar que qualquer político agora abra a boca, diga o que pensa e faz o que quiser e as leis ficam por isso mesmo. Nós não moramos num país que as leis não têm que ser respeitadas, que a nossa Constituição tem que ser respeitada e que as pessoas e a sua honra têm que ser respeitadas. Então é por essa razão que eu tenho toda a concordância. Espero muito que daqui para frente todos aqueles que não respeitam a democracia, que não respeitam a nossa Constituição, que não respeitam as leis e acham que o Brasil e o Ceará é o mundo deles, que pensa que tem que agir da forma como eles querem, então eu acho que está na hora da gente dar um basta e eu estou muito feliz por o que nós estamos vivenciando no dia de hoje. E, deputado, mas o senhor acha que a prisão preventiva é fazer justiça, é a medida certa para esse caso de calúnia, difamação, etc., dessas falas do ex-governador Ciro Gomes? Olha, na verdade, o processo, ele pede a prisão preventiva do ministro Ciro Gomes, porque já é a segunda vez que ele faz um crime. É a segunda vez que ele está respondendo realmente pelo que ele disse, e agora repetiu mais uma vez. Não é um caso isolado, não é o primeiro caso. E segundo, que também no processo diz que o Ciro Gomes precisa ter 500 metros afastado da prefeita Janaína Faria, justamente para inibir, porque ele é uma ameaça
a senadora e prefeita. Então, acho que a justiça está sendo, tramitando também na Justiça Comum, como está sendo também processado pela Advocacia Geral do Senado, e vamos aguardar o desenrolar de todos os processos, né? Compete à Justiça, compete ao Senado, à Advocacia Geral, fazer os trâmites. E se realmente tiver aquilo que nós estamos dizendo, que cometeu um crime, e que o direito da mulher foi ferido, e que o direito da Janaína foi ferido, realmente as leis estão aí para ser respeitadas e ser garantidas. É isso que a gente espera. Deputado, a gente viu que a defesa de Ciro Gomes alega que as falas foram apenas críticas políticas, né? Que não tem violência de gênero. Objetivamente, como é que o senhor responderia a esse argumento? Primeiro que não é. Acho que todos nós ouvimos em alto e bom tom o que o Ciro Gomes disse da prefeita Janaína Farias. Não foi só um assunto, ele feriu realmente a prefeita Janaína Farias, no momento que ele disse que a Janaína é uma prefeita e na época secretária do Camilo para os assuntos de cama do Camilo Santana. Então isso é criar o quê? Isso é ferir, é caluniar, é degredir a sua imagem, é realmente levar um assunto e que se ele queria chamar a atenção, chamou a atenção não como uma coisa positiva, mas uma coisa negativa à sua imagem, que infelizmente eu lamento. Eu sei que o ministro Ciro Gomes hoje se encontra numa situação política muito difícil. Ele perdeu a eleição em 98, 2002, 2018, 2022. Aqui no estado do Ceará foi o candidato presidencial menos votado da história cearense, do presidente da República, e ele que tinha uma posição nacional. Então eu sei que toda a oposição agora se junta ao Ciro Gomes, inclusive os golpistas bolsonaristas do estado do Ceará, que eu lamento pela história do Ciro Gomes. Ele quer encontrar realmente um discurso para que agregue as forças de extrema-direita no estado do Ceará e vá para o ataque e realmente vá para ferir as pessoas, como ele feriu a senadora Janaína Farias, nossa prefeita. Então, acho que só lamento. Acho que o Ciro Gomes, o que ele demonstrou até o dia de hoje, é ficar muito pequeno na política brasileira, na política cearense, no momento que ele se comporta dessa forma. Eu acho que o povo cearense e o povo brasileiro espera do Ciro mais, e não essas coisinhas que o Ciro agora está se comportando, achando que vai resolver os problemas do povo cearense e do povo brasileiro, se comportando como um moleque. É isso que eu acho.